Bem-vindos à aula complementar 1 e única do nosso segundo encontro, que falava sobre os desvios de rotas e o texto de Gênesis, sobre a Torre de Babel. Então é um pouco sobre esse texto aqui que eu quero aprofundar nessa parte complementar. Este episódio, então, ele não tenciona explicar a origem das línguas, mas ele é portador de profunda doutrina teológica. Examinemos primeiramente, então, o que diz o texto sagrado do Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9. A terra inteira, em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1, por certo, não designa todo o globo, mas apenas a porção de terra que interessava a história da salvação. Uma só língua, segundo os orientais, designava a unidade de cultura, religião, costumes e também de idioma, existente em determinada região. Os antigos reis assírios e babilônios afirmavam ter reduzido tal país a uma só língua, ou ter reduzido os homens a uma só boca. Queriam significar com isto que haviam imposto a este ou aquele povo conquistado a cultura, a religião, a mentalidade e também a linguagem do povo vencedor, extinguindo particularidades nacionais. Em consequência, devemos dizer que Gênesis, capítulo 11, versículo 1, nos coloca diante de uma população que professava a mesma mentalidade, a mesma cultura, sendo a unidade de idioma um aspecto apenas dessa uniformidade. Tais homens conceberam o projeto de construir uma torre cujo cume chegasse até o céu. Queriam também tornar o seu nome conhecido e famoso. Essa torre muito alta há de ser entendida à semelhança das torres babilônicas, que as escavações têm posto a descoberto. Tinha a forma de uma pirâmide, a patamares, a imitação de uma montanha. Eram monumentos religiosos ou templos pagãos. Os antigos babilônios, oriundos de regiões montanhosas, concebiam a terra como uma grande montanha e, em consequência, julgavam que os deuses habitavam nos cumes dos montes. Por isto, colocavam no último andar das suas pirâmides a habitação da divindade, ou o santuário dedicado ao deus da cidade. A mais famosa dessas torres, na cidade mesmo da Babilônia, era chamada Casa do Fundamento do Céu e da Terra, dedicada ao deus Marduk, que não era senão o poder político da Babilônia divinizado. Assim se entende que o empreendimento dos homens de Gênesis 11, de 1 a 9, era predominantemente religioso pagão. Mas tais homens queriam também criar para si um nome famoso que os mantivesse unidos. Isto significa, em outros termos, que queriam formar um poderoso centro político e cultural, todo impregnado do culto de um ídolo. Queriam constituir, longe do verdadeiro Deus, um reduto político e religioso que tivesse domínio universal. O símbolo desse poderio seria a torre muito alta, ou o templo pagão. O texto a seguir narra o desbaratamento de tal iniciativa. O Senhor resolveu confundir a linguagem daqueles homens soberbos, de modo que não entendesse mais as línguas um dos outros. Isso não quer dizer que o Senhor tenha realizado o milagre de multiplicar línguas instantaneamente, mas à luz de quanto foi dito atrás, significa que o Senhor permitiu que a soberba daqueles homens afastados de Deus se voltasse contra eles mesmos. Começaram a se desentender. Os interesses pessoais foram prevalecendo sobre os interesses comunitários, de tal modo que não conseguiram continuar a sua obra e tiveram que se dispersar. Esta dispersão acarretou, sem dúvida, a multiplicação dos idiomas como consequência remota da desintegração interior daquele grupo de homens apóstatas. A unidade inicial, carecendo de fundamento em Deus, foi ilusória. Cedeu logo ao esfacelamento do grupo em parcelas alheias umas às outras.
Por fim, o autor nota que a cidade inacabada se deu o nome de Babel ou Babilônia, pois foi lá que o Senhor confundiu a linguagem da terra inteira. Não é necessário que na base dessa indicação identifiquemos a cidade de Gênesis 11 com a famosa capital da Babilônia. O autor sagrado, muito provavelmente, quis atribuir à cidade de Gênesis 11, que era símbolo do orgulho, o nome de Babilônia, pois esta, na história sagrada, se tornou o tipo do poderio deste mundo que se faz grande e insolente contra Deus. Procuremos então agora o significado deste episódio analisado. Qual a mensagem de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9? Pode-se crer que o episódio da Torre de Babel constitui um bloco literário redigido independentemente de sua moldura atual e nesta inserido pelo autor sagrado. De fato, ele interrompe as genealogias, intercalando-se entre a tabela geral dos descendentes de Sem e a lista particular que leva de Sem a Abraão. O episódio aí colocado significa que o mal desencadeado pelo primeiro pecado, reafirmado pelo fratricídio, punido pelo dilúvio, se vai alastrando sempre mais, de modo a explicar por que Deus quis chamar Abraão e com ele constituir um povo à parte. Além disto, cabe a Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, uma função paralela à de Gênesis, capítulo 3. O episódio do pecado original mostra como na raiz da história universal está o pecado ou a soberba. Analogamente, o episódio de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, mostra como na raiz da história de cada povo concreto está também o pecado ou a soberba. Os homens em Sinear quiseram ser poderosos como Deus, revoltando-se contra Deus e por isso foram desbaratados. Ora, a desagregação do gênero humano, a origem das nações egoístas, como as conhece a história, se deve a um pecado. Não corresponde ao plano ideal traçado por Deus, quer dizer o autor sagrado, mas assim como após a culpa original, o Senhor reanimou as esperanças do gênero humano. Assim, após o episódio de Babel, o Senhor prometeu reunir os homens desagregados pela idolatria e o vício, chamando-os à adoração do único Deus, o Deus revelado a Abraão. Um terceiro ponto se deduz ainda do episódio de Babel. Os povos antigos tinham consciência de que a diversidade de línguas, fator de divisão entre os homens, é uma desgraça ou mesmo castigo de um pecado. Assim, conforme os persas, a multiplicidade provém do deus Mal Arimã, que introduziu cisão entre os habitantes do globo, ensinando-lhes 30 línguas. Uma lenda hindu conta que os homens certa vez quiseram chegar até o céu subindo por uma árvore tão alta que o atingia. Todavia a árvore foi esfacelada e seus ramos espalhados pela superfície da terra. Tal árvore para os hindus significava a unidade do gênero humano. Assim unidos, os homens se sentiam tão fortes que se quiseram igualar à divindade. Esta, em consequência, desbaratou os habitantes do globo. Os sumérios, movidos pelo mesmo sentimento, faziam entrar a unidade de língua na descrição da passada idade do ouro. Ora, também nos livros do Antigo Testamento, a volta dos povos à unidade de uma só religião faz parte dos bens messiânicos. É o que promete Isaías. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que prestarão juramento ao Senhor dos Exércitos. A língua de Canaã, no caso, é o hebraico. A adesão ao idioma hebraico implicará para o Egito a adesão à religião de Israel. Assim como a divisão das línguas em Gênesis capítulo 11, fora fator de idolatria. É de notar também que o texto de Sofonias capítulo 3, versículo 9, naquele tempo darei aos povos lábios puros, a fim de que invoquem todos o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Ora, na plenitude dos tempos, Deus se dignou responder aos sentimentos dos povos antigos e de Israel, mandando o Redentor ao mundo. Como se sabe, a missão terrestre de Jesus
foi consumada por uma multiplicação de línguas, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo comunicou aos apóstolos o dom de falar línguas diversas, para congregar numa só grande família, a igreja, os homens até então divididos. Em Babel, desagregaram-se os afetos dos homens e, em consequência, as línguas se multiplicaram, surgindo grupos ou nações hostis entre si. Ao contrário, em Pentecostes, os grupos nacionais foram reunidos pelas línguas multiplicadas. Estas ocasionaram a unidade de sentimentos nos ouvintes, congregando-os num reino universal que é o reino de Deus iniciado na igreja. A alma nova dos homens, suscitada pelas línguas de Pentecostes, faz que as barreiras antigas de culturas, idiomas e interesses já não sejam empecilho a que todos na igreja se sintam irmãos unidos, ou num só ideal, que é amar e servir a Deus, o que realmente é reinar. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.